tudo também é uma questão de idade. Não é? Eu já andei mais do que o bispo. Nasci primeiro. Espero continuar um pouco mais. Salmo 103 é um salmo que começa com o salmista falando com a alma dele. Você já falou com a sua alma? Mas o salmista diz aqui assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua juventude se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga os oprimidos. Agora, nesse versículo 6, o salmista começa a se gabar do Deus dele. Primeiro ele chama a atenção da alma dele, para a alma dele abrir o olho para quem é Deus. Agora ele começa a se gabar do Deus dele. Você já se gabou do seu Deus? Você já abriu a boca assim para dizer quem ele é? Gritou, pulou de alegria, de ter voz, de ter energia para falar que esse Deus é seu Pai. Ele começa agora a se gabar do Deus dele. E ele diz: o Senhor faz justiça e julga todos os seus oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos ao povo de Israel. Esse salmo sozinho é um congresso, mas eu vou ficar hoje só nesse versículo, porque eu fui chamada aqui para pregar sobre missões, e o bispo ontem disse que era para dar um testemunho. Eu estou à vontade. Muito obrigada, bispo. Mas eu quero ficar nisso aqui. O Senhor manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos ao povo de Israel. Por quê? Quando nós olhamos para isso, Deus manifestou os feitos para o povo de Israel, e o povo de Israel estava sempre caindo em contradições. Deus manifestou os caminhos a Moisés, e Moisés não caía em contradições. Então, é melhor ter os caminhos de Deus do que os feitos. Mas nós gostamos dos feitos. Caminhos. Os caminhos de Deus. Como é que eu vou ter os caminhos de Deus manifestos na minha vida, se o próprio Deus diz assim: os meus caminhos não são os vossos caminhos, e os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, pois o quanto distam os céus da terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Aí vem Paulinho de Tarso e diz assim: quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos. Mas, se você presta atenção direitinho na direção do Espírito Santo e você lê a Bíblia com atenção, você tem um glimpse do caminho de Deus. E hoje eu queria falar o caminho da missão. Como Deus prepara um missionário. Deus não brinca com essa história de missão, porque a missão que nós temos hoje parte e se abre e é visível no sangue de seu Filho. Portanto, ninguém pode brincar com isso. Um caminho de Deus que é aberto, que nós podemos perceber, é o seguinte: Deus promete uma coisa para você aqui, hoje.
ele vai cumprir aqui. Durante esse espaço, você não adianta gritar, gemer, chorar, porque ele não está nem aí. Ele prometeu e vai cumprir. Prometeu, vai cumprir. Está prometido. Nós temos a mania de querer que Deus fique repetindo. Que isso? Com Deus não se brinca. Deus prometeu, ele vai cumprir. Esse espaço de tempo aqui, sabe o que Deus vai fazer? É isso que a gente vê na Bíblia. Ele vai trazer elementos para você aprender tudo o que você precisa para quando a promessa se realizar aqui, você está pronto. É como se ele fosse trazendo dificuldades para amolar, para afiar a espada. Quando chega lá, você está prontinho. Vou dar um exemplo. Quando Deus prometeu para Abraão, deixa a tua terra, a tua parentela, a casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, engrandecerei teu nome, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem, em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Aqui, Abraão foi. E cadê? Cadê filho? Cadê descendência? Chegou um ponto de Abraão, quando voltou do Egito, Deus dizer para ele: "Oh, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobre modo grande, Abraão. Que mais poderás me dar? Um filho, tu não me deste, e o herdeiro da minha casa, eu vou Damasceno, Eliezer, um escravo nascido na minha casa." E Deus disse para ele: "Que é isso, Abraão? Não será este teu herdeiro? Será um filho nascido de ti, Abraão." Porque Abraão estava com 86 anos, Sara com 77. Sara já tinha passado pela menopausa e foi estéril a vida toda. Como? Deus disse: "Será um filho nascido de ti." Agora vem aqui, olha para o céu, conta as estrelas, vê se tu podes enumerá-las. Assim vai ser a tua descendência. O homem começa a olhar para cima, olhar para o alto, buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto. Não é ficar aqui que nem galinha, olhando para baixo, ciscando para baixo. É para cima que se olha. Nós somos chamados: olha para o alto e conta as estrelas. É isso. Abraão foi, fez bobagem, mas tudo bem, e foi, aprendendo, sofrendo, chorando. Quando chegou aqui, a vida dele estava um caos, uma briga dentro de casa com Sara, por causa de Ismael, por causa da escrava. A Bíblia diz no capítulo 18 de Gênesis: Abraão estava sentado nos carvalhais de Manre, na porta da sua tenda, no maior calor do dia. Maior calor do dia significa quase 60 graus. O que é que ele estava fazendo na porta da tenda? Por que não entrava? Devia ter alguma jararaca lá dentro e era Sara. E ele estava do lado de fora, a vida dele estava horrível. Chegou uma hora, olhou, levantou os olhos, olhou e viu que Deus estava ali. Tá? Aí, Deus diz para ele, depois que ele faz a oferta, pediu para ofertar, para fazer o culto doméstico. Deus disse: tudo bem. Correu, aí ele invadiu. Sara prepara pão com 3 medidas de flor de farinha. Foi no campo, pegou um novilho tenco e bom, mandou os empregados preparar. Ele preparou coalhada, botou tudo ali. Quando estava ali ministrando, Deus disse para ele: Sara, tua mulher, onde está? Está aí dentro da tenda. Pois daqui 1 ano voltarei a ti e Sara terá tido um filho. O filho não foi prometido aqui? Não foi? Em ti, na tua descendência, benditas serão todas as famílias da terra. Agora Deus vai trazer o filho aqui. Agora está na hora. Deus trabalha com plenitude de tempo. Aqui o tempo de Deus está pleno, cumpriu-se. Quando Abraão botou o pão
preparado por Sara. O novilho preparado por seus empregados. A coalhada preparada por ele. Eu pergunto para você, qual era a oferta que faltava? Qual? A oferta da descendência. Tinha a oferta da esposa, tinha a oferta dos trabalhadores, tinha a oferta de Abraão e a oferta da descendência. Por que Abraão não botou a oferta do filho? Porque Deus não tinha dado filho. Agora Deus está dizendo para ele, outra vez que eu vier, vai ter a oferta da descendência, que eu vou te dar um filho. Que eu vou te dar um filho. Deus é assim. Ele faz uma promessa lá. E ele vai cumprir lá. Esse é um dos caminhos de Deus. Não foi assim com José? José, Deus falou para ele num sonho que ele seria patriarca sobre todo o seu povo. Quanto esse rapaz sofreu? Foi vendido como escravo. Chegou na casa do patrão. A mulher do patrão era tarada, quis se aproveitar do rapaz. Por causa disso, o rapaz foi preso. Sofreu tudo que tinha que sofrer, mas na hora certa, parece que Deus é um grande maestro. Ele vai conduzindo a orquestra dele, vai, e o tempo vai se agitando, e quando chega no grande finale, ele levou José na frente de Faraó. José saiu de lá, o segundo homem mais poderoso do Egito. Ele prometeu lá, ele cumpriu lá. Mas quando José se levanta, Deus levanta ele como governador do Egito. José conhecia tudo do Egito. Ele conhecia que as peruas, as mulheres ricas do Egito, elas podiam se comportar como a mulher de Potifar. Então ele conhecia a nata das peruas do Cairo. Ele também conhecia o povo do Egito. Ele conhecia aquele povo que estava lá dentro do presídio. O que eles eram capazes de tramar, o que eles eram capazes de fazer, ele conhecia o coração do Egito. Agora ele podia governar. Mesma coisa com Davi. E assim por diante. Quando Deus lhe promete uma coisa, ele vai fazer. Do jeito dele, do tempo dele, você tem que descansar. Fazer como Simeão. Deus disse para Simeão, tu não passarás pela morte antes que tu vejas o Salvador. Oh, Simeão. Todo mundo pensava que Simeão era doido. O velhinho um dia sentiu no coração um calor. Sabe aquele, quando alguém diz um segredo, aí botou o quipá, a capa, pegou a bengala, foi para o templo, subiu os degraus, chegou lá, porque corpo de velho pesa, menos o meu. Aí, quando chegou lá, ficou sentado, sacerdotes fazendo o seu trabalho, o jovem, casais jovens entrando, trazendo seus filhos para serem circuncidados, trabalho como no templo. Nesse ínterim, aquece o coração dele. Sabe quando alguém diz um segredo no seu ouvido? Não aquece o seu ouvido? Pois assim, quando o Espírito fala, queima aqui dentro. Aí, levantou, olhou para a porta de entrada, vi entrar um casal. Coisa mais comum ali, entrar um casal jovem trazendo uma criança. Mas aquele casal, quando ele viu o brilho. Foi lá, esse homem, olhou para aquela criança e começou a orar. Só que a oração dele foi tão intensa que se transformou num cântico. E de uma hora para outra só se ouvia o louvor e a adoração de Simeão dentro daquele templo. Agora, Senhor, podes levar em paz teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos contemplaram a tua salvação. Agora,
ele estava com o Salvador nos braços. Segredou uma profecia no coração da mãe. Entregou o menino, pegou a capa, foi embora. Porque agora se cumpriu o que Deus prometeu lá, se cumpriu aqui. Nunca mais se ouviu falar de Simeão. A Bíblia diz que o chamado missionário é da conta de Deus. É Ele que chama. Ele diz para Jeremias, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que tu saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Tudo é muito antes, meus irmãos. Nós fazemos parte de um plano eterno do Todo-Poderoso. Você que pensa que as coisas estão acontecendo novas, não, Senhor. Deus chama antes. Por isso eu quero falar para você que o seu chamado é muito anterior a seus pais nascerem. Porque é Deus que forma a pessoa no ventre da sua mãe. Desde o início, Deus trabalha por princípios. E um dos princípios de Deus é o seguinte: um homem com outro homem são dois homens. Uma mulher com outra mulher são duas mulheres. Mas um homem com uma mulher formam uma só carne. Não adianta querer mudar. Princípio de Deus ninguém muda. E todas as vezes que um homem se deita com uma mulher, o Todo-Poderoso pode trazer dar vida ali e tecer um corpo para aquela pessoa. Como o salmista ora no Salmo 139, tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Os meus ossos não foram de ti encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Tu me viste a substância ainda informe, e no teu livro todos os meus dias foram escritos. Escritos e determinados quando nenhum dele havia. Pronto. Está feito. Acabou. Esta é palavra de Deus. Um dia, um homem de Serra Leoa, costa ocidental da África, resolveu vir para a América do Sul, foi para a Guiana Inglesa. Uma mulher saiu da Índia, foi para a Guiana Inglesa. Os dois eram anglicanos, se encontraram na igreja, casaram, tiveram 3 filhos. Um deles estudou, foi para a Inglaterra, depois de formado foi para o Mar do Caribe, casou. Isso eu estou falando de pessoas negras. Negras. Depois voltou casado para o Brasil. Pessoas conhecidamente evangélicas, cristãs, que naquela época se chamava protestante. E aqui no Brasil tiveram 4 filhos homens e 2 moças. Esse homem era protestante, um grande evangelista, um médico conhecidíssimo, um homem maravilhoso, casado com uma mulher que não era formada, uma mulher que estudou tão pouco, mas uma mulher cheia do Espírito Santo. Quando o filho dele estava com quase 21 anos, o mais velho, esse homem cai em adultério, esse homem negro, casado com uma esposa maravilhosa, cai em adultério com uma mulher branca de origem portuguesa, dos olhos esverdeados, e ela não tinha marido, mas tinha 2 filhos. Caiu ali em adultério, e quando eles estavam ali efetuando o pecado deles, desagradando a Deus, eu tenho impressão que Deus disse para ele: Martin, eu estou ofendido com o seu pecado, com a sua traição. Mas você escolheu.
Porque ninguém cai em pecado de adultério sem pensar. Pensa, dribla, planeja e vai. Mas já que você decidiu, de meia, você vai aqui. Me botou aqui. No meio dessa confusão. Deus tinha um plano. E o plano não é que eu fosse fruto do pecado. O plano para mim era um plano dele. Não era da conta do meu pai, não era da conta da minha mãe. E eu quero dizer para vocês, ninguém nesse planeta inteirinho queria que eu nascesse. A esposa dele não queria, porque não queria que o marido fizesse aquilo. A família da mamãe não queria, porque não queria uma vergonha na família. A família do papai não queria, a família da minha madrinha, ninguém queria, ninguém, não havia uma viva alma aqui. Mas Deus disse, eu quero. Eu quero. Eu quero. Nunca pense que alguém que nasce aqui, nasce porque Deus não queria. Deus não queria o pecado, mas já que aconteceu, então agora eu levo você. Porque Deus é Jeová Elohim, Ele é o Deus que tem esse todo o poder da criação. Nasci no meio dessa confusão. Uma família negra, uma família branca, católica, apostólica, romana, uma família negra, protestante, numa cidade desse tamanho. Logicamente, não foi um período fácil para ninguém. Minha madrasta, entra aí o espírito cristão. Perdoou minha mãe, perdoou o marido e amou a criança. Minha madrasta foi a pessoa que mais me amou nessa vida. Me amou. Ao ponto dos meus irmãos dizerem, mamãe teve 4 filhos homens, 2 mulheres e uma legítima. A legítima era eu. Naquela época, um homem casado não poderia registrar um filho que nasceu fora do casamento, a não ser que a esposa dele decidisse. Foi minha madrasta que me registrou, Edmeia Williams, senão não teria o nome do meu pai. Há uma infância conturbadíssima. Eu era uma criança horrorosa, rejeitada pela família da mãe, que só me chamavam assim, fruto do pecado, parente do capeta, porque é o capeta que é preto do cabelo duro. Isso era o mínimo que eu ouvia. Isso era o mínimo que eu ouvia. Então eu aprendi a me sentir melhor junto com a minha família negra, e não com a minha família branca. Bem, aos 9 anos, mas uma criança inteligentíssima, brilhante, Deus me deu assim um negócio, eu vou te dar inteligência. Vamos embora lá, vamos para frente. Mas ele não apenas me deu inteligência, ele me deu os meios para aprender. Eu era louca por estudo. E porque eu era tida como a pior pessoa, ele me deu um desejo de mostrar que eu era melhor. Então eu era sempre a primeiríssima aluna da sala. Todo instrumento que botava na minha mão eu tocava. Sou formada em música, em piano. Já toquei violino, piano e violino. Então, eu aprendia tudo. Eu era um negócio, assim, fora do comum. Mas, com 9 anos, arranjaram um meio de me mandar interna para um colégio de freira na Bahia. Quer dizer, uma forma de você se libertar de uma vergonha. Eu era uma vergonha. Eu era horrível. Eu jogava pedra na cabeça dos outros na rua. Eu era um pivete. Você sabe o que é um pivete? Apanhava. Eu não conheço uma pessoa que apanhou mais do que eu. Ninguém sabia o que fazer comigo. Chegava na escola, eu era a melhor aluna. Botava o instrumento na mão, eu tocava. Tudo eu fazia. Tudo eu fazia. Mas eu não me comportava. Eu ia, a pessoa me aborrecia, eu ia no rio, soltava a canoa da pessoa para o rio levar. Se você me perguntar por que você faz isso, não sei. Mas eu era uma criança sozinha. Aos 4 anos eu tive uma enfermidade para morrer. E não morri. Eu creio que foi nessa enfermidade que eu perdi um rim. Foi nessa enfermidade. Por quê? Quase morro. Era uma enfermidade renal. No interior do Pará. Aos 60 anos descobri que só tenho um rim. Eu creio que foi naquela enfermidade que eu
eu não tinha outras crianças para brincar. Por quê? Porque eu era filha fora do casamento. Então, eu não podia brincar com outras meninas, porque eu era uma apóstola. Naquela época, uma criança nascida na situação que eu nasci, ela não pode estar com as outras crianças, porque ela é diferente. Entendeu? Por que é que eu me vingava de todo mundo? Bem, fui para o colégio interno, dei trabalho para as pobres daquelas freiras. Eu não admito que ninguém fale mal de freira na minha frente, porque eu tenho uma gratidão por elas. Porque, cuidado, elas receberam um pacote horroroso na mão. Tinha uma freira, descendente de alemão, ela era formada pela Universidade de Londres. Essa mulher sofreu na minha mão, mas ela era dura comigo, ela era dura. Ela me viciou em leitura. Viciou, eu tinha que ler um livro por dia, enquanto não acabasse de ler o livro. Ela que escolhia os livros, eu não ia dormir. Porque eu lia hoje e amanhã fazia o resumo. Me viciou em leitura. 2 vezes eu pedi a Deus para matar a freira, ele não matou. Eu quero dizer uma coisa para vocês. A primeira pessoa apaixonada na minha vida por Jesus Cristo foi minha madrasta. Ela nunca chamava Jesus Cristo, ela dizia, o meu amigo. O hino predileto dela, ela dizia, era, There's a garden where Jesus is waiting. Tem um lugar, um jardim, onde Jesus está me esperando. E essa freira era apaixonada pelo Espírito Santo. Dá para entender? Ah, mistérios. Essa freira me falava do Espírito Santo, com profusão. Até hoje não entendo como é, mas graças a Deus, ela ficou lá. Depois que eu saí do colégio interno, a freira deixou a vida religiosa. Ela estava lá só para mim. Hoje eu entendo isso. Entro na faculdade com 15 anos, olha o perigo, para fazer filosofia. É o caminho para ser perdida. Fui morar com uma família italiana, imediatamente eu aprendi italiano, para ler Pitigrilli, Pietrobaldi, no original. Na faculdade eu encontrei um padre, que disse para mim, você precisa conhecer suas origens. Você precisa saber de onde você veio. Eu sabia lá que vim de Deus. E eu disse, eu quero saber, você tem direito de fazer um curso na Universidade Federal da Bahia, um curso de cultura afro-oriental. Eu fui lá, eu tinha direito, entrei. Meus irmãos, fui ser aprendiz de candomblé. E o padre também, só que o padre fez cabeça e eu não fiz. Sabe por que eu não fiz? Porque a dona menininha do Gantuá dizia assim, não toca nela. Porque essa mulher tem os 7 orixás. Não eram os 7 espíritos de Deus. Porque eu tinha entregue a minha vida a Jesus aos 6 anos. E assim eu dançava. Ninguém conhece candomblé da Bahia como eu conheço. Ninguém conhece. Eu não ouvi falar de Axé de Opô Afonso, é o maior candomblé do mundo. Porque na Bahia está o candomblé, o culto de adoração ao Olorum. Candomblé é uma religião monoteísta. Monoteísta, Olorum com todos os postes ídolos que são os orixás. Dali, do Axé de Opô Afonso, nem na África toda tem um candomblé original. É que saem os grandes mestres do candomblé. Menininha do Gantuá, Procópio de Ogunjá, Senhora do Baixão, Zé Mocotó, todo esse pessoal. Ali eu fiquei. Acabei filosofia, entrei em psicologia, entrei em pedagogia, me formei em música. O francês era a língua do colégio. Então eu falava francês como falo português. Já na minha infância dominava o inglês, que o papai não falava português com os filhos. Então estava pronta. Inglês, português, francês, italiano. Nessa época, eu era
mulher, eu estava com 19 anos. E começou aquele negócio de Black is Beautiful. Descobriram que a mulata podia ser bonita. E eu, candidata a concurso de beleza, graças a Deus não ganhei. Mas entrei. Entrei, o que prova que eu não era tanto de se jogar fora. E aí o orgulho vai crescendo. E Deus está dizendo, estou te dando tempo, vai. Eu era o cão chupando manga. Uma pessoa horrorosa, vaidosa. Pescoço em pé. Eu tinha que me vestir melhor do que todo mundo. Eu dava aula na faculdade com 19 anos. E eu sempre disse, eu só caso com um homem que seja negro. Para meus filhos não vão passar a humilhação que eu passava de perguntarem para a mamãe em que lixo ela me encontrou. Então, eles não vão ter pai branco, eles vão ter pai negro. Só que o meu marido tem que saber música clássica, tem que falar várias línguas e tem que ser doutor. E isso é difícil encontrar, pois eu encontrei. Encontrei, eu com 19 anos, ele 33, engenheiro da Petrobras nível 4, tocando violino, falando alemão, francês e inglês. Está vendo? 5 meses. Como que você casou? Ué, casando. Tinha que casar na igreja católica, aqui eu já tinha deixado a igreja anglicana há muito tempo. Tinha esquecido de estar pensando que eu orei para perguntar para Deus se devia casar. Aqui, se Deus dissesse não, eu ia dizer sim. Porque eu queria, eu estava acostumado a fazer o que eu queria. Eu achava que eu era inteligente para fazer o que eu queria. Quem decide meu futuro sou eu. Eu sou dona da minha vida. Eu. E agora como é que vai casar? O padre exigiu que para casar tinha que ter atestado de batismo e de crisma. Eu não tinha, era nada. Então, eu chamei uma amiga minha que não conseguia passar no vestibular. Disse para ela, vamos fazer um negócio. Você batiza em crisma com o meu nome e eu faço vestibular com o seu nome. Aí a gente fala de político que é corrupto. A corrupção não está no político, a corrupção. Deu certinho e Deus está olhando. Mas Deus tem um chamado. Deus tem um chamado. E Deus está olhando para a minha cara. E eu casei. Tive o primeiro filho. Segundo. E vamos. E quando chegou a hora que a Petrobras começou a furar petróleo no Iraque, a Petrobras precisava de uns cabeças de chaves, de engenheiros, para começar a Petrobras Internacional furando petróleo no Iraque, porque havia um contrato do Iraque com o Brasil de fornecimento de petróleo. Convidou meu marido para ser o gerente de apoio da Petrobras Internacional no Iraque. Meu marido falou comigo, o assistente social da Petrobras veio e lá vou eu para o Iraque. Quando eu cheguei lá, eu entrei no caos. Eu era viciada em leitura, não tinha livro. Eu era viciada em música, não podia comprar aparelho. E tudo isso, então eu fui entrando quase que numa depressão. Quase numa depressão. Havia uma menina lá no Iraque, o Iraque é o maior produtor de tâmaras do mundo, então tem um quarteirão de casa, eu morava no sul do Iraque, na antiga Caldeia, e um de tamareiras, porque os beduínos ficam no deserto. E quando a neve do Ararat derrete, cobre o deserto de Abadã com água. Eles saem para as cidades do deserto e eles armam as tendas deles debaixo das tamareiras. Até secar. Quando seca, o sal do dilúvio aflorou, eles voltam e vão viver do que eles colhem de sal. Perto da minha casa havia um desses parques de tamareira. Passava na minha porta todos os dias uma menina.
ela tinha 9 anos, o nome dela era Surreila. Ela passava com o rebanhozinho dela. Eu sempre fui louca por criança. E eu olhava para ela, eu não sabia me comunicar com ela. Eu estava começando a estudar árabe. E eu dizia 2, 3 palavras, ela dizia dibiflus, que é uma forma de dizer me dá dinheiro. Mas eu não dava dinheiro para ela, eu dava para ela, todos os dias eu botava ali um sanduíchezinho de rubs, que é um pão compridinho, eu botava dentro alface, tomate, pepino, que é o que eles comem, e botava uma garrafinha de suco de sanquique, que é um suco de laranja concentrado, tipo maguari. Ela pegava, levava, lá pelas 3 horas ela voltava e deixava só a garrafinha. Ela levava o rebanho dela para pastar no cemitério muçulmano. E assim eu desenvolvi aquele relacionamento com aquela menina. Mas eu sabia que em outubro, já lá para agosto ela ia embora, porque acaba o deserto secou. E da outra vez que viesse, talvez nunca mais eu a visse. O nome dela era Surreila Zurraim. Um dia eu estava numa dessa situação, não tinha amigos e não tinha leitura. E eu também, quem disse que eu orava? Para que oração? Está pensando que eu levei alguma Bíblia? Nem tinha. Mas eu fui criada. Eu tocava órgão na igreja. Eu sou formada em música gregoriana. Formada. Toco tudo quanto é tipo de missa solene. Você vê, tudo ficou aí. Um dia eu estava no 3º andar da casa. Ouvi um barulho de rebanho. Olhei, eram mais ou menos 11 horas da manhã, eu vi Surreila voltando com o rebanho dela. Eu disse, pronto, minha pastorinha vai embora. E nunca mais eu vou ver. Eu gritei lá de cima, Surreila! Ela parou. E quando a pastora para, o rebanho para. Aí eu desci com tudo, fui lá, perguntei para ela, Xismec, o que é que está acontecendo? Porque você está voltando. Mas ela tinha aquela baia, que é o manto deles aqui, e tinha um embrulho, e ela era bem magrinha, 9 anos. Chega, ela estava encurvadinha, com o cajadinho dela aqui na mão, com um pedaço de papiro, assim. E eu fiquei perguntando o que é. Aí ela pegou com a mãozinha dela assim, abriu um pouquinho do manto, e eu vi que tinha um cordeirinho ali. E quando ela fez isso, ela botou a mão embaixo de uma das patinhas dele. E a patinha dele, eu percebi que estava quebrada, porque ela botou uns talos e embrulhou com papiro, porque tem muito papiro naquela região. Só que quando ela botou a mão, esse cordeirinho, ele deu um berro. Eu acho que não foi tanto o berro do cordeiro ou da ovelha, não sei, mas foi o que significou no meu ouvido. Quando ele berrou, esta criança levantou os olhos. As lágrimas desciam como cachoeira. O rosto dela se contorcia de dor e ela gemia. Ela gemia de dor ali naquela situação, no meio da rua. Eu ouvi uma voz que eu tinha ouvido num sonho quando eu tinha 11 anos no colégio de freira. Naquela época, quando eu tinha 11 anos, eu ouvi no sonho. Aquela pessoa falando comigo, eu só via os pés com os buracos assim em cima dos pés, não via mais nada, era muito claro, e um vento que passava. Tu és minha, tu vais crescer. E com a palavra que eu vou botar na tua boca, eu vou te enviar muitas nações e muitos virão a mim. Eu corri disso pior do que Jonas. Naquele dia ali de manhã, eu ouvi, tu és minha, eu sou o teu pastor. Deixa-me cuidar da tua perna quebrada. Era a mesma voz. Quando ele falou comigo no sonho, eu tinha 11 anos. Agora eu estou com 32. Passaram-se exatamente
21 anos para amadurecer. Ele prometeu aqui. Eu já passei por coisas do arco da velha. Agora ele vai cumprir. Sabe o que eu fiz? Eu sei que eu entrei em casa. Suheila foi embora, porque eu sei, porque no outro dia ela voltou. Eu entrei em casa, andando. Depois de anos, eu ajoelhei no chão. Eu sabia verdadeiramente o que era. Eu disse, eu sei quem é o Senhor. Se o Senhor me levar para o Brasil, eu vou fazer tudo o que o Senhor quiser. E nem impus condição. Meu marido tinha que ficar 5 anos no Iraque. Nós tínhamos 3. Isso aconteceu no final de julho, início de agosto. No dia 22 de setembro, irrompeu a guerra Irã-Iraque. No terceiro dia, fugi debaixo de bombardeio com meus filhos para o Kuwait, onde fiquei um tempo. Depois vim para o Brasil, primeira aquisição, uma Bíblia, fui comer a Bíblia. Comer a Bíblia. Só que meu marido, à medida que a minha conversão ficava visível, ele ia me desprezando. Porque ele estava certo, ele não casou com uma mulher nascida de novo, ele casou com aquela crente. Sabe o que é isso, ser crente? Não bebo, não fumo, não vou na boate, não danço. E daí? Adão não fez nada disso lá no Éden. Mas o pecado dele matou toda a humanidade. Esse negócio eu sou... Não, tem que ser nascido de novo. E eu só sei que quando não dava mais, estava muito difícil a minha vida, meu marido chegou a dar um murro na minha cabeça. Porque eu sonhei dizendo, Senhor Jesus, eu te amo mais do que tudo. Eu acordei lá, quebrou um osso na minha cabeça. Esse pobre homem. É muito difícil. Ele estava sendo traído. Ele se sentiu traído. Eu tinha que ir para Singapura para fazer um curso de liderança cristã, entreguei o coração do meu marido para Jesus fazer uma obra. Diante de todo mundo. Segundo dia que eu estava em Singapura, meu marido morreu. Deus cuidou, fez uma obra no coração dele. Não foi a obra que eu esperava, mas foi a obra que Deus tinha para fazer. Deus, naquela hora que em Singapura eu recebi, eu chorei porque eu amava, foi o único homem que eu amei em toda a minha vida. E chorei porque viúva chora. Não apenas a viuvez, mas a orfandade dos filhos. Fiquei com pena dos meus filhos ficarem sem pai. Mas eu fiz um voto. Eu disse, Senhor, nós não devemos fazer votos. Mas a tua palavra diz que se eu fizer um voto, eu quero cumprir. Eu, nesse momento, faço um voto contigo. Eu quero me entregar a ti. Todos os meus dias, todos os minutos da minha vida daqui para frente. Para trabalhar no teu reino, na tua obra, especialmente com crianças que sofrem. Quando eu voltei do Iraque, quando eu voltei de Singapura, eu sabia o que fazer. Eu comecei minha obra no Morro Dona Marta. Começou meu trabalho missionário. Agora eu já tinha passado por tudo. Deus prometeu ali. Ele estava cumprindo agora. Ele me preparou esse tempo todo. Tudo o que ele trouxe diante de mim, ele me colocou numa família onde eu podia começar com uma língua materna, inglês. Eu era uma criança tão terrível, ele me levou para um colégio onde era francês, porque eu tinha que aprender francês. Depois eu fui para uma família italiana, eu tinha que aprender italiano. Depois eu fui para o Iraque, porque lá eu tinha que me preparar na cultura de Abraão, lá no Iraque. Eu fiz o curso de História da Mesopotâmia, porque eu beijei a mão de uma mulher, porque eu falei com ela, Sabahé, que é bom dia em árabe, ela não entendeu, e ela era árabe, para você ver como eu estava pronunciando bem. Eu resolvi falar inglês, a mulher não respondeu. Eu tasquei um beijo na mão dela, porque ela tinha que me entregar um papel.
Ela me entregou o papel, eu, para agradecer, dei outro beijo. Ela disse que eu beijei no pulso. Eu sabia lá onde eu estava beijando. Brasileiro não beija, brasileiro faz assim, chega, dobra o rosto. Aqui no Brasil, a gente ensina a criança a jogar beijo. Joga um beijo, cai onde quiser. Para nós não tem problema. Beijo até se joga, mas lá beijo é a linguagem. E na hora que eu beijei, na mão da mulher, que ela diz que foi no pulso, eu não me lembro onde foi, tanto faz. Esse beijo disse para a mulher, eu me coloco sob a sua responsabilidade. Eu me coloco sob a sua tutela, agora você manda e eu obedeço. Só que eu corroborei que eu beijei de novo. Essa mulher era nascida na Turquia, cristã, especializada na história da Mesopotâmia, professora da Universidade Federal de Basra, casada com um iraquiano, morava lá. Ela resolveu ser minha tutora, me ensinar tudo da história ali do Fértil Crescente. Ela me levou ao paraíso onde viveu Adão e Eva, ela me levou ao Zigurat de Ur, onde está a cítara de Abraão, ela me levou nos jardins suspensos da Babilônia, ela me levou no encontro do Tigre com Eufrates, para conhecer a civilização dos Marches, ela me levou numa noite de lua para ver a chamada Ponta da Arca, que fica nas montanhas do Ararat, olhando aqui do deserto de Abadã, ela me levou em Nínive, para ver o portal de Nínive, de Assurbanipal, me levou na Torre de Babel, que a gente chama Torre de Babel, mas é a Torre Espiral de Samar. Meus irmãos, eu estudei tudo aquilo ali em loco, ensinado por uma cristã. Para que é que Deus me levou para o Iraque? Para aprender isso. Meus irmãos, Ele vai lhe dando tudo, tudo, tudo. Você entra na escola do Eterno. Eu não sabia. Meu marido não sabia que estava sendo usado. Quando não precisou mais dele, Deus levou. Agora eu não preciso mais de você, rapaz. Você vai atrapalhar. Tem coisas que quando alguém fica viúvo, eu digo, ó, abra o olho. Porque Deus tem uma obra para fazer na sua vida que seu marido não podia estar presente. Pronto. Deus não brinca com ninguém. Não existe coisa que acontece por acaso. Deus foi me preparando, quando chegou na hora, agora, pronto, me encheu do Espírito, e eu prego a palavra para sustentar o trabalho. Pronto. Eu tenho uma agenda que por dia eu rejeito às vezes mais de 10 pregações. Minha agenda não tem vaga para esse ano. Por quê? Quem é que manda tudo? Quem é que dá esse ibope todo? É o Eterno. Ele sabe que eu tenho que trabalhar, porque ele determinou, nega, você vai trabalhar. E aí eu viajo. Fui quinta-feira para Lajeado, quinta e sexta em Lajeado, sábado e domingo em Caxias do Sul, segunda e terça em Florianópolis, quarta-feira São Caetano, quinta, sexta, sábado e domingo em Campinas, segunda eu estou no Rio de volta. A minha vida é assim. Eu cheguei mês passado da Alemanha de manhã para pregar de noite. Quantas vezes eu chego, seja do Canadá, qual país for, e vou pregar. Uma vez eu saí do próprio aeroporto internacional e viajei para o Espírito Santo. Porque eu tenho que trabalhar para levantar o sustento para 138 crianças, 6 funcionários, manter uma casa. Eu dou para eles tudo o que eles precisam. Por quê? Porque Deus me chamou para essa obra. Agora, como? Nunca pense que Deus vai lhe preparar para a obra missionária sem sofrimento. Porque Deus, Ele não tem sofrimento para dar, mas Ele usa o sofrimento como uma ferramenta para fortalecer os músculos da sua fé. Ele diz, eu te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas para te provar que eu, o Senhor, que eu sou o Senhor, o Deus de Israel que te chama pelo teu nome. Por que tesouros escondidos que Ele vai me dar? Não se encontram tesouros nas prateleiras de supermercados e nem nas vitrines da loja.
Tesouro é tesouro, porque ele está escondido dentro de minas escuras, dentro de cavernas de difícil acesso. Você tem que ir com a machadinha da fé, furar, persistir, crer que o tesouro está lá dentro. Então você vai cavar, você vai sofrer o que for preciso, mas quanto mais precioso o tesouro, mais empenho você tem que ter. É fé. Olha para o mar. O pescador senta ali, joga um anzol e diz: tem peixe. Eu vou esperar. Um dia, ele morde a minha isca. Não pescou nada hoje, amanhã ele está lá. Por quê? Fé. É a certeza do que você espera. É a convicção dos fatos que você não vê. Tudo isso Deus faz. E o chamado que está sobre você já está no coração de Deus antes dele trazer você aqui. E quando ele traz que você se formou na escola do mestre, não pense que você está pronta, porque na escola do reino só tem um mestre, que é Jesus. Todos nós somos discípulos. Agora, o nosso ministério pode ser apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Mas Deus continua nos ensinando. Por isso ele nos dá o Espírito. Agora, quantas vezes nós não queremos ouvir? Nós não queremos seguir a liderança do Espírito. Nós somos indiferentes ao trabalho do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo na sua vida, você não vai ser missionário nem aqui, nem em qualquer lugar do mundo, porque o Espírito missionário vem para você com o Espírito Santo. Jesus Cristo diz: recebereis poder. Eu gosto disso, porque parece difícil, que Jesus diz para os seus discípulos: ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando a eles tudo o que eu vos tenho ensinado, e eu estou convosco. Depois ele disse: não, permanecei na cidade até que do alto sejais revestido de poder. Senhor, é para ir ou é para permanecer? Afinal de contas, ele diz: permanecei até que do alto sejais revestido de poder. O poder vem do alto. O poder não vem do banco. O poder não vem do diploma. O poder não vem da beleza. O poder não vem da elegância. O poder não vem do carisma pessoal. O poder vem do alto. Está vendo? O sofrimento é inerente. Eu não sei quantos minutos eu tenho, eu sou difícil para pregar. Olha, quando Israel estava numa situação deplorável, porque eles estavam adorando Baal e tinham desprezado o Senhor, vai aparecer um missionário. Missionário é coisa perigosa. Ele aparece assim do nada. Elias o Tesbita, capítulo 17 de 1 de Reis. Entra em cena. Só que Deus estava sofrendo no coração, ele tinha sido atingido, porque ele tinha sido traído. Israel, que é a nação esposa, porque está em aliança com Deus, largou, foi para Baal. O capeta está rindo da cara de Deus. Está aí, está tudo atrás de mim. Tu dás o ar que eles respiram, eles dizem que sou eu. É desse jeito. Aí, um homem na terra sente a dor do coração de Deus. E se levanta. E Deus diz: você está sentindo a dor do meu coração? Então é você que vai. Se você sente a dor por aqueles que estão nas favelas sofrendo, a seu coração se conecta ao coração de Deus que está sofrendo por isso também. Se você sente a dor pelas prostitutas que estão ali sofrendo, não sei aonde aqui nessa cidade que eu não conheço, saiba que Deus está sofrendo aquela dor, o seu coração se conecta. Então, você é o missionário de Deus naquela direção. Elias estava sentindo a dor do povo de Israel ter deixado o Senhor. O coração de Elias se conecta com o coração de Deus, e Deus diz: então eu vou te mandar. Ele vai ser preparado para ser o canal de avivamento,
Como é que Deus vai preparar? Você vai falar para Acabe. Elias foi lá e disse: Rei, Deus em cuja presença me encontro te diz que nem chuva nem orvalho cairão sobre essa terra por 3 anos consecutivos, segundo a minha palavra. Deus diz: vai para Querite e te esconde lá na fonte. Eu ordenei aos corvos que lá mesmo que te alimentem. E agora Deus vai preparar Elias para ser o canal de avivamento. Por que Deus não mandou ele ir para o palácio? Mandou ir para a fonte, que ele toma a água da fonte, meu irmão. Você sabe o que é comer comida do bico de corvo? Você sabe o que é corvo? Você já viu corvo? Corvo é bicho babão, ele baba. Ele come comida podre. Desculpe o termo, mas ele come e ele baba. Agora, trazer para o profeta de manhã, chega lá um breakfast maravilhoso. Pão com carne. E o profeta tem que comer. E bebe água. Não tinha suquinho, não, água de coco. Não tinha, não, por falar nisso. Né? Ele bebia. Depois, de noite novamente. Mais de 1 ano nessa dieta. Misericórdia, ainda tem quem se queixe. Só que tem uma coisa. Você sabe o que significa querite? Querite significa aliança. Querite significa fidelidade. Elias estava ali para aprender que o Deus com o qual ele estava lidando é Deus de aliança, é Deus fiel. Por quê? Está escrito no livro de Jó, o corvo é um animal terrível. Se o filho dele tiver com fome e arranjar algum pedacinho para comer, ele avança no bico do filho e tira comida para ele. Ele não dá comida para ninguém. Quando o corvo chegava de manhã e entregava a carne, o pão, Elias dizia: é Deus. Só Deus pode fazer isso. Então ele aprendeu que Deus é fiel. Ele aprendeu durante mais de 1 ano e meio que Deus, quando promete, ele vai cumprir. E que quando Deus manda, até corvo obedece. Tem muita gente aí que não obedece, mas corvo obedece. Passou mais de 1 ano, secou a fonte, porque não chovia. E Deus disse para ele: Elias, agora você vai para Sarepta de Sidom, eu ordenei uma viúva que te alimente. Ele saiu dos termos de Israel, foi para um lugar que estava debaixo do domínio de Etbaal, pai de Jezabel. Chega lá, mais 1 ano e meio, numa dieta horrorosa. Deus me perdoe, não se aborreça comigo, mas farinha com azeite. Isso para quem gosta de comer, só Deus. Mas foi Sarepta. Sarepta é o nome de uma panela aonde se coloca o metal para tirar as impurezas. Primeiro ele foi para aprender que Deus é fiel. Agora ele vai para a purificação. Isso para ser o canal de avivamento. Aqui no Brasil todo mundo quer avivamento. Nos hotéis 5 estrelas, nos carros importados, em tudo do melhor. Roupa da Hugo Boss, relógio Rolex e primeira classe dos aviões. Isso, nada disso é pecado. Meu. Você pode ter relógio de ouro, tudo de ouro, não é pecado. Mas o seu coração não pode estar buscando isso. Porque se as tuas riquezas prosperam, não ponhas nela o coração. Elias estava sendo preparado para ser o canal de avivamento. Deus preparou esse homem mais de 3 anos. Quando chegou na hora, ele disse: agora volta para Acabe que eu vou mandar chuva sobre a terra. O profeta foi. Teve o confronto com os profetas de Baal. Daqui a pouco, Elias vai orar. Mandou o rapaz dele: ó, vai avisar depressa para o rei, que é para ele se preparar, porque vai vir chuva. O rei foi comer, foi beber, estava lá no Anás, e o profeta estava lá intercedendo, e dizendo para o rapaz dele: sobe, olha para o mar. O rapaz voltava, não tem nada, volta de novo.
E o profeta intercedendo. E o rapaz vinha, volta! 7 vezes. Chegou a hora que o rapaz não aguentou mais, disse, estou vendo subir ali uma nuvenzinha suficiente. Corre, avisa o rei, porque já vem chuva. Você viu esse trabalho missionário? Qual é o brilho que tem nesse trabalho missionário? O que foi que Elias ganhou com isso tudo? Que dor! Cadê a família desse homem? Seguramente ele tinha pai e mãe, não sei se já tinham morrido. Mulher, não sei. Filhos, ninguém sabe. Só se sabe Elias o tesbita. Um dos missionários mais sofridos. Hoje, nós olhamos para Elias. Elias representa a profecia. Quando há a transfiguração, você vê Elias, a profecia, Moisés, a lei, Jesus, a graça, para a eternidade. Quando pensamos o trabalho missionário nasce no coração de Deus. O seu chamado está no coração de Deus. E você nasce e Ele vai trazer para você todos os elementos que lhe preparam para aquilo. Todos os elementos. Não é a igreja que diz, é Deus que já ditou. Aí Ele vai criar todos os meios para você ser um missionário. Mas uma coisa é certa. Você precisa saber que o espírito da missão, na hora certa, vem sobre você. O Espírito Santo. Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Então, só então, sereis meus testemunhos. Em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O que nós temos visto hoje é... Eu chego nos Estados Unidos, é tanto missionário. Deus mandou, porque não sei, Deus mandou, porque Deus manda todo mundo para os Estados Unidos. Para o Morro Dona Marta, mandou a mim em 1990, não mandou mais ninguém. Para a favela, Deus não está mandando. Eu não sei o que Deus tem. Não manda para a favela. Mas manda para os Estados Unidos. E quando o dólar baixa, Deus mandou voltar. O mesmo Deus manda duas coisas. Quer dizer, você vê um povo que está caindo no descrédito. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus tem os missionários dele. Eu tenho encontrado com tanta gente séria, gente santa, gente boa, gente que é uma inspiração. Aonde quer que eu vá. Seja em qualquer país da Europa, Ásia ou África que eu vá, ou Estados Unidos, ou mesmo aqui na América do Sul, eu tenho encontrado missionários que ninguém sabe o nome deles. O nome deles está escrito no livro da vida. Mas eu encontro missionários que foram enviados daqui e as igrejas esqueceram deles. As igrejas decidiram não mandar mais dinheiro porque o dólar subiu muito. Ora, quando você mandou o missionário e você mandava $500, R$500 eram $500, era um por um. Mas agora você continua mandando $500? São $100 e poucos. Coma com $100 e poucos por mês. Compre remédio. Alimente crianças. Tome banho. E eu quero ver como é que vai dar conta. Mas esse povo permanece fiel. Esse povo permanece fiel. Eu estava ontem no aeroporto de Porto Alegre. Enquanto eu entrei na fila para ir para o avião, veio uma mulher e disse, a senhora é a irmã de Mel Williams? Eu disse, sou. Ela me abraçou, começou a chorar. Ela disse, eu vou dizer o nome dela. O cartão dela está ali, eu mostrei para o pastor Marcelo. Meu nome é Malu. E eu sou missionária no Camboja. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida.
Porque eu sou alimentada lá no Camboja com as suas pregações. Eu faço missões com as suas pregações. A senhora é uma bênção, a senhora é tudo que Deus tem me dado ali no Camboja. Eu faço missões no Camboja, na Mongólia, no Nepal. Com as suas pregações, eu tenho aprendido com a senhora. Eu olhei para aquela mulher. Sabe o que mais me assustou? Ela disse, eu vim para visitar meus pais que moram aqui, onde teve aquele time de futebol que morreu, Chapecó, e volto porque eu vou pela Mongólia e pelo Nepal. Mas eu vou lhe dar isso aqui. A senhora aqui tem a minha direção. Por favor, me passe o número da sua conta, que eu quero lhe ajudar no seu ministério. Uma pessoa que tem tão pouco, ela quer ajudar o meu ministério. Eu olhei para ela, eu me senti tão pequena, mas tão pequena diante daquela mulher. Que grandiosidade. Ela tem coragem de pensar em mim, quando na realidade eu tenho certeza que ela está precisando mais. Porque aqui, se não tiver e eu ligar para o bispo daqui, dizer, bispo, por gentileza, deposita 100, 200, 300 reais na conta que eu estou precisando, ele vai fazer. Mas e ela? Vai pedir a quem lá? Entendeu? Esse é o coração missionário. O coração missionário é um coração liderado e dirigido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não tem limites, porque Deus não dá o seu Espírito por medida. É um coração tão completamente enlarguecido, que você sempre tem para dar, sempre tem para dar, nunca vai faltar. Porque Deus diz o quê? Dai. Essa é a sua parte. O dar-se-vos-á é por conta dele. Eu dou, essa é a minha parte. Mas ele disse, dai, dar-se-vos-á. Para que ele não seja mentiroso, o dar-se-vos-á vai acontecer. E ele ainda diz, boa medida, sacudida, recalcada, transbordante. Essa é a vida do missionário. Eu queria hoje lhe convidar a você pensar, aonde está o seu chamado? O chamado que Deus lhe colocou quando ele teceu um corpo para você no ventre da sua mãe. Você tem dado atenção a esse princípio? Porque quando Jesus Cristo disse, ide, ele falou isso para os adoradores. Só quem adora pode ir, está escrito lá em Mateus 28. Quando eles chegaram e adoraram, Jesus disse, ide. Então, se você é um adorador, você tem o chamado missionário. O Espírito Santo vem para corroborar o que o Pai já fez. E você está pronto para dar seus primeiros passos. Muitas vezes, como disse o bispo, o seu trabalho missionário é no joelho. Muitas vezes, o seu trabalho missionário é no dinheiro. Muitas vezes, o seu trabalho missionário é indo com a cara de pau, com a cara e a coragem. Quantas vezes, para fazer meu trabalho no Morro Dona Marta, eu andava porque o dinheiro do ônibus ia fazer falta. Com o dinheiro que eu ia pagar o ônibus de ida e volta, eu comprava uma latinha de extrato de tomate para fazer o almoço. Eu vinha das igrejas, pregava, ia para o Morro Dona Marta. Eu fazia a comida todinha do outro dia, preparava o café da manhã, porque eu não tinha cozinheira, não podia pagar, e de manhã eu tinha que dar aula para as crianças. Então eu servia o café, dava aula, servia o almoço, lavava prato e continuava o dia todo assim, e de noite ia pregar. E eu digo para vocês, o trabalho missionário tem dificuldades, mas o responsável por você é Deus. Eu já fiquei diante de 5 metralhadoras. Vamos explodir sua cabeça. Eu estou gorda. Quantos
homens desse hoje são pastores, líderes de louvor, missionários, convertidos. Eu tenho uma gama de meninos. Quando eu entrei no Morro Dona Marta, o Morro Dona Marta tinha a maior concentração de centro de macumba. Eu entrei em 1990, 2004, 2002, acabou o último centro de macumba. Acabou. Acabou. Por que durou 12 anos? Porque Deus é Deus, Ele faz como Ele quer. Se Ele fizesse como eu quero, eu acabava no mesmo ano. Quando foi, em 2004, o Morro Dona Marta era a favela mais violenta do Rio. Foi retirada da lista das favelas violentas. 2008, o governo botou lá a primeira UPP. Não teve uma gota de sangue, uma prisão, um tiro, não teve nada. Fizeram um levantamento. 83% da população é evangélica. Fui levada a um lugar. Irmã, nós queremos fazer uma homenagem para a senhora. Eu disse, por quê? Por causa do seu trabalho no Morro Dona Marta. Eu disse, por quê? Irmã, o seu trabalho. A senhora converteu aquela população. Eu disse, fui eu mesmo. Fui eu que converti. Converti 83% de pessoas. Porque se fosse o Espírito Santo, as moças não estavam engravidando solteiras. Mas como fui eu, está vendo? 83% de evangélicos, mas Jesus Cristo mandou fazer discípulos. Discípulo de Jesus não engravida solteiro, não. Discípulo de Jesus não fornica. Discípulo de Jesus não é impuro. Nós estamos precisando formar discípulos. Ide, fazer discípulos. Essa é a alma do trabalho missionário. É fazer discípulos, ensinando o que Jesus ensinou. Hoje em dia estão ensinando tudo, estão ensinando até como o povo se veste. Faz congresso de mulheres na igreja para ensinar como é que a mulher agrada o marido na cama. Por que as filhas de Deus têm que vir para a igreja para aprender isso? Desculpem a sinceridade, mas não aguento mais com isso. Estou velha demais para ver essas coisas. Ele mandou fazer discípulos. Essa é a alma do trabalho missionário. Clame para que esse espírito que lhe foi dado no dia que você creu em Jesus, no dia que você confessou Jesus, que esse espírito traga uma explosão, que exploda, que toque fogo em você, que enlouqueça você pelo amor de Cristo, e o espírito missionário aflore de dentro de você e você comece a enxergar a realidade do que Deus fez por você. Você tem sido trazido em muitas situações. Onde está o trabalho missionário que Deus começou em você? Deus começou a dar. Comece a receber e a usar, para que Deus seja glorificado na sua vida. Não importa onde você nasceu, como nasceu, de que jeito nasceu, se é preto, se é branco, se é rico, se é pobre, se estudou, não estudou, Deus não está dependendo nada disso. Mas Deus chamou você e trouxe você aqui. E que Deus então seja louvado na sua vida. Amém. Meus queridos irmãos, neste momento eu estou anunciando a abertura de uma escola online. Eu os convido neste momento a participar comigo desse estudo, onde nós vamos ter uma imersão no estudo da palavra, com estudos exclusivos, onde nós vamos entrar direto na profecia, na palavra de Deus, para estudarmos juntos. Por favor, inscreva-se nesse link que você está vendo aí no vídeo. Parte do dinheiro será destinado para o projeto social Casa de Maria e Marta. Vamos estudar juntos, vamos aprender juntos. Um grande beijo, muito obrigada.